estudos já registraram evidências de tuberculose em ossos humanos de 8.000 anos antes de Cristo. Vista como um castigo durante muitos anos, a tuberculose foi desmistificada e denominada tísica pelo pai da medicina ocidental, Hipócrates, entre os séculos 4 e 5 a.C. O nome atual surgiu entre os séculos 17 e 18, quando evoluíram os estudos de anatomia e a doença passou a ser melhor compreendida. A partir do fim do século XVIII, a enfermidade foi vinculada a duas representações. A primeira, associada a uma doença romântica, que acometia principalmente poetas e intelectuais. A segunda, criada em fins do século XIX, a vinculava ao mal social, uma visão que permaneceu durante o século XX. É apenas em 1882 que a tuberculose é descoberta e documentada por Robert Koch. Desde então, a doença era tratada com boa alimentação e repouso em locais montanhosos com um clima agradável. A partir daí, surgiram os sanatórios. No Brasil, com a reforma Carlos Chagas na década de 20 do século passado, o Estado criou a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose. Em 1930, foi inventada a vacina BCG, a baciloscopia, a pneumotórax e outras cirurgias torácicas. Com a comprovação da eficácia da quimioterapia antibiótica ao longo das décadas de 50 e 60, causou mudanças no tratamento, que passou a ser ambulatorial e sem a necessidade de internação. Foi o fim dos sanatórios. O tratamento com antibióticos, aliado a medidas preventivas e simplificação do diagnóstico, ocasionou uma redução significativa no índice de mortalidade pela doença. Mas nos anos 90, o número de casos voltou a crescer, principalmente associados à infecção pelo HIV. Em 2019, foram estimados aproximadamente 10 milhões de casos de tuberculose ao redor do mundo, sendo 8,2 de pessoas diagnosticadas com HIV. A tuberculose matou 1,2 milhões de pessoas. Geograficamente, 80% dos casos estão distribuídos entre a Ásia, África e o Pacífico Ocidental. 26% desses casos estão concentrados na Índia. No Brasil, em 2019, foram 96 mil novos casos e quase 7 mil mortos, colocando o país na lista dos 30 países que concentram 90% de todos os casos de tuberculose no mundo.